Pessoal, hoje vamos falar um pouco sobre a rusticidade das plantas e a resistência a pragas e doenças. E eu trouxe alguns exemplos para vocês aprenderem na prática como a gente aprendeu lá no viveiro, né? Pois nós produzimos rosa do deserto a céu aberto lá e tem uma pequena parte onde tem estufas, né? Que é principalmente nas bandejas de germinação. Então a gente faz a aclimatação da estufa para o sol pleno quando ela atinge aproximadamente 3, 4 meses de idade. Para isso a gente deixa as bandejas, né, no local reservado onde elas vão pegando cada vez mais horas de sol, até que estejam prontas para serem transplantadas para o sol pleno num saquinho de muda com o substrato adequado, que a gente sempre revela a fórmula por aqui, né, composto principalmente por areia grossa e bagana. E a gente percebe que quando nós transplantamos da estufa e elas estão totalmente aclimatadas para o sol pleno, nós percebemos uma série de vantagens em relação às mudas que ficam dentro das estufas. Uma das principais é o aumento da resistência para pragas, fungos e doenças. Você perder uma planta que está totalmente lignificada por um ataque fúngico é muito mais difícil do que uma planta verdinha de estufa. Eu peguei aqui uma arábica antes da gente colocar ela no sol pleno. Nota como o tronco aqui é lisinho, né? Ó. Você vê que ele cresceu bem, engordou, mas é algo lisinho, ainda não tão bem dotado de lignina. Ao passo em que as estrias dessa aqui, que já tem um mês e meio de sol pleno, já aclimatada, é bem diferente, ó. Olha como são as estrias bem aparentes, como ela está mais protegida. Isso aqui é uma camada extra de proteção, uma barreira que impede a contaminação de fungos e bactérias aí no interior, no sistema vascular da planta. Então, com certeza, essa planta aqui é bem mais resistente a secas, bem mais resistente a fungos, a doenças como viroses, bactérias e tudo mais que você imaginar, devido a essa rusticidade elevada. E é a comparação que a gente gosta de fazer, né, da planta de cultivo indoor, de cultivo de apartamento, versus a planta no seu habitat natural, né? Ela é muito mais resistente, rústica, tolera períodos de sede muito maior no seu habitat natural. E se a gente fosse tentar reproduzir isso na nossa coleção, na nossa plantinha de cultivo indoor, de cultivo em apartamento, de cultivo dentro de casa, na varanda, com certeza ela iria sofrer bastante, poderia até morrer, né? Então a diferença é grotesca. Você nota que essa planta aqui está muito mais preparada para estresses e intempéries do que essa aqui, que foi cultivada 100% na estufa. E se reproduz também nos envios, né? Nas plantas que são enviadas, que são com a raiz nua, que são desfolhadas, elas demoram muito mais para ficarem moles, para ficarem desidratadas, se tiverem com uma grossa camada de lignina e se tiverem sido adaptadas ao sol pleno. Então, pessoal, a rusticidade da planta é totalmente envolvida com fatores ambientais. Tanto o clima que ela está, como a quantidade de sol, se ela está exposta ao sol pleno, se tem algum tipo de sombreamento, e também com a genética da planta. Tem plantas que são geneticamente mais susceptíveis a algumas doenças e por isso elas têm mais facilidade de apodrecer, de você perdê-las. Já outras são totalmente contrárias, são bem mais rústicas, bem mais fortes, resistentes, porém todas elas têm um traço em comum. Nenhuma tolera encharcamento. Você vai conseguir perder todas as plantas da sua coleção se o seu substrato não estiver adequado e sua rega não estiver adaptada para o ambiente que ela está sendo cultivada. Então, pessoal, conta aí pra gente qual é a planta que tem aí na sua coleção. A plantinha Nutella, sem lignina, ou a planta raiz, no sol pleno, cheia de lignina, tolerando altos períodos aí de estiagem, sem regas, com poucos fertilizantes. Conta aí qual o tipo de rosa do deserto que você tem na sua coleção. Não sei o que é pra falar. Pessoal, a gente inicialmente optou por não fazer estufa no nosso viveiro e vivamos... Não, contextualiza.